Então, agora, nós iniciaremos a palestra com o Ricardo. Ele é analista de sistemas e programador, CTO da PHD Sistemas, líder de comunidade, que é a área 64, e ele atua no desenvolvimento de sistema de gestão de ERP. Então, Ricardo, bem-vindo. Fala, turma! Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, já tem um tempo que vocês estão aí, sentados, depois do almoço, E eu vou expressar aqui para vocês exatamente o que eu sinto quando eu volto nesses recintos, assim, da universidade e tudo. Deixa só carregar aqui que eu já vou mostrar para vocês o meu sentimento. Aqui, ó, eu deixei aberto, mas fechou enquanto eu subia. Meu sentimento quando eu volto à instituição é mais ou menos isso aqui, ó. Não dá para sentir outra coisa, gente. Eu já estou me sentindo um dinossauro perto de vocês. Infelizmente. Na verdade, o dinossauro aqui agora sou eu, que passei por aqui também, alguns tempos atrás, e eu venho trazendo hoje uma outra visão. Uma visão que a gente passa, às vezes, uma carreira toda olhando para o código. A gente se preocupa muito com o código. É ou não é? A gente se preocupa mais com o código, às vezes, do que com a gente mesmo. Então eu vim aqui hoje desbancar um pouco isso aí, contando a trajetória e o que melhor você pode fazer para se sair bem dessa. Beleza? Então, seguindo, boa sorte para os tradutores de Libra. Eu acho chique demais, gente. Vocês têm um evento e tem um tradutor de Libras. É muito massa. Parabéns aí ao time e a vocês também. Vamos lá. Bom, seguindo então, já deram uma lista aqui do que eu sou, Analista de sistemas, programador, desenvolvo aí aplicações ERP, aplicativos mobile e líder de comunidade da área 64. A área 64, para quem não conhece, é uma comunidade de inovação, uma comunidade de empreendedorismo e inovação que fomenta eventos e a inovação no sudoeste goiano, certo? Bom, para dar continuidade, então, eu sei que vocês estão aí muito acomodados, Vocês estão muito quietinhos. Vamos fazer um negócio, então? Vamos lá? Todo mundo? Todo mundo fica de pé, por favor. Se fosse para ficar quietinho, acomodado, ficava em casa. Já que veio, Vamos dar uma espreguiçada. Eu preciso acordar vocês de alguma forma. Vamos lá? Vamos lá? Coisa muito simples para quem é dev, que eu sei que não faz isso de hora em hora. Cruza os dedos assim, ó. Dá uma espreguiçada agora. Estralou aí, hein? Estralou que eu escutei, hein? Agora, pro lado agora, assim, ó. Pro outro lado agora. Agora respira fundo, pode sentar. Muito obrigado. Já deu para dar uma acordada agora. Pessoal, é regra. Está programando, está desenvolvendo, levanta, faz isso uma vez por hora. É difícil, será não? Quanto tempo você vai gastar para fazer isso uma vez por hora? Uma vez por hora, mano. Você sabe o que nós acabamos de fazer? Acabamos de oxigenar seu cérebro. É disso que você precisa de hora em hora. Oxigenar seu cérebro. Nós acabamos de fazer isso. E nós vamos começar, então, essa palestra contando um pouquinho da minha história, mais ou menos por aí. Iniciei lá em 2003, tem carinhas aqui. Outro combinado. Proibido tirar foto, filmar, porque há fotos comprometedoras. Há fotos comprometedoras e eu corro o risco de sair daqui hoje com um processo nas costas. Então, não tirem foto. Tá eu aqui escondido, tá aqui o Sandro. Acho que ainda não está full screen aqui, mas beleza, aqui, não tá, ó. Aqui eu, aqui o Sandro, lá no fundo. Em 2003, eu iniciei, então, minha carreira de TI. Caí de paraquedas. Pum! Quem caiu de paraquedas aqui na TI? Quem caiu de paraquedas na TI? Tá vendo? Eu caí de paraquedas. Estou aqui. Há 20 anos. Ó, 2003. 21, Eu não sabia o que era um computador, eu não sabia ligar. Eu entrei. E dentro da faculdade, eu quase reprovei em todas as matérias. Eu só passava numa. Só programação. Eu queria programar. Nossa Senhora, quando eu conheci C, meu Deus, C, faz um negócio. Printf.
ScanF. Achava o máximo aquele negócio. É ou não é? Quando você descobre que você digita um negócio, ele entra para dentro do computador e depois devolve. Cuspindo alguma coisa. Printf é o máximo. Printf é o máximo. E aí eu fui entrando para essa área. Acaba que contra fatos não há argumentos. Então hoje eu trouxe provas. Hoje eu trouxe provas. Esse sou eu na faculdade. Esse sou eu na faculdade. É claro, quem entra na TI nem sempre fica normal pro resto da vida. Quem entra na TI nem sempre fica normal pro resto da vida. Então tá eu aqui dentro da faculdade. Isso aqui, pessoal, era um ritual que eu seguia todo início de semestre. Todo início de semestre eu deixava a barba que eu já tinha tirado nesse dia. Colocava esse óculos, uma peruca. É peruca, tá? Não é meu cabelão. E eu atentava aos calouros uma semana. Todos os dias lá na sala dos calouros, atentando, dando trabalho para eles, tentando fazer eles desistir, seguir outro rumo na vida. Ninguém me ouviu. Eles continuavam lá. Eu tentei. Então o que acontece? Na segunda semana eu tirava a peruca, fazia a barba, aparecia lá, ninguém me conhecia, estava de boa. Pronto. Estava enturmado. Então vamos lá. Outro ajuste. Eu tenho até 6 horas agora, né? Até 6 horas é minha, então vamos lá. Fotos comprometedoras. Então, durante a faculdade, em 2007, eu consegui o estágio. E aí, primeiro, a gente se tira a foto de formatura, né? Antes de formar, você tira a foto. Para fazer os cartãozinhos, fazer o convite. Aqui nós tirando a foto. Opa, achei mais um aqui, ó. Achei mais um ali. E aí, o que acontece? Você vê que já na foto de formatura já tem alguém que não está contente. Já tem alguém contrariado. Isso é normal, gente. De uma turma de 60 pessoas, na minha turma, formou 5. Aqui tem muito que juntou 2. Juntou 2 para tirar foto. Então é normal, na TI é normal ter uma peneira, ter um filtro, ter gente desistindo, gente entrando, gente saindo, é normal. Tá? Se algum dia você pensar assim, nossa, acho que esse negócio não é para mim. Às vezes não é mesmo. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Da persistência, da resiliência, do você tentar, você fazer de novo. Então, primeiro você tira a foto para fazer a formatura, e se der certo, aí você apresenta o TCC. Esse é eu apresentando o TCC, já com lágrimas assim, da banca, me dando uma surra, que a banca me deu uma surra lascada, e eu fui com a nota mínima para passar no TCC. Foi assim, ó, foi quase que não passa. Meu Deus. E aí consegui. Olha eu aí de novo. Ó quem vem lá também. Não tirei foto, gente. Cadê ele? Tá aí não, né? Tá aí não. Santo, tá aí não, Santo? Então, beleza. Não tira foto. Ele tá aqui controlando o áudio, não deixa cortar não. E aí eu consegui o estágio. Nessa época, então, eu vim para Rio Verde. Vim para Rio Verde fazer o estágio. Conheci essa cidade e o povo fala que quem bebe a água de Rio Verde não vai embora, né? Aí acabou. Então eu vim para Rio Verde em 2007 fazer meu estágio e conheci até me pegarem pendurado num gancho, bêbado. E aí eu tive que começar a terapia, porque não estava dando certo, não estava indo para um bom lugar. Esse era o tipo de coisa que eu postava em redes sociais. Já tinha redes sociais, né? Famoso Orkut. Mas era o tipo de coisa que eu postava. Eu sabia que não estava indo bem. Então apareceu uma tarja preta aqui embaixo. Ó. Apareceu por quê? Pessoal, esse é o primeiro papo sério que nós vamos falar hoje. Você não está sozinho. Se em algum momento da sua trajetória você achar uma dificuldade e querer desistir do que você está fazendo ou da vida, que eu tentei 3 vezes, e eu era tão burro que eu nem consegui, procure ajuda. Procure ajuda. Quem aqui gosta de ajudar alguém, ajudar um colega? E por que na hora de buscar ajuda você não fala com esse colega? Se você gosta de ajudar, por que você não gosta de procurar ajuda? E aí? Qual é o problema? Todo mundo que gosta de ajudar alguém, é ou não é?
E quando a pessoa é ajudada, ele agradecendo ou não, simplesmente você vai lá e ajuda, agradecendo ou não é bom? E por que você é tão egoísta de não dar esse prazer para um colega seu? Pedir ajuda para ele, fulano, me ajuda, estou com um problema aqui, o que nós faz? Procure ajuda, esse é o primeiro passo. Beleza? Eu não procurei, sabe o que o meu chefe patrão na época falou para mim? Eu paguei lá a psicóloga, e aí eu vou descontar no seu salário. Você vai se você quiser. Que escolha eu tinha? Já estava pagando mesmo. Porque ele tentou algumas vezes, eu não fui. Então eu já estava pagando mesmo, eu fui. Tá? Então o que acontece? Daí começou a melhorar. Comecei, né, nessa época aqui, eu entrei para aulas de Excel avançado. Você passa, nossa, eu tenho que programar na linguagem mais top para ganhar dinheiro. Não, gente. Eu ganhei dinheiro 10 anos com Excel. Pagou muita conta minha, o Excel. Excel avançado. Dashboard, tal, fazendo negócio. Vinha turmas inteiras da BRF, 40 gestores da BRF, para ter aula de Excel comigo. Eu achava o máximo. Falei, cara, esses caras não dão conta de fazer uma planilha. E eu dou conta. Então eu tenho que ensinar eles e vou cobrar por isso. Mais uma lição agora. Você não precisa estar aprendendo a linguagem mais top, tecnologia mais top, o framework mais top, para você começar a ganhar dinheiro. Você precisa ser bom em alguma coisa. Se eu te perguntasse que agora, você é bom em quê? Você responde o quê? Alguma coisa que dê dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Pois é. Mas, às vezes a resposta está mais perto do que você imagina. Às vezes está mais perto do que você imagina. E aí já está começando a aparecer na linha do tempo ali, começando... eu esqueci de falar, gente, olha aqui. Eu aprendi a programar Java nesse livro, Deitel e Deitel, Java 1.4. Livro! Você sabe o que é digitar 5 páginas de código e só depois pedir para compilar? E faltar um maldito ponto. E você ficar o resto da semana procurando esse ponto. Vocês não sabem o que é isso, porque hoje vocês têm IDE. Não, eu tinha um editor de código, eu não tinha IDE. O trem não falava para mim qual que estava. Não. Prova de programação era manuscrita. Lembra da música do dinossauro agora? Agora você acredita, né? Era manuscrito. Quase que na pedra, né? Talhado na pedra, assim. Mas era assim, tá? E aí, apareceu aí, eu comecei a andar com umas pessoas esquisitas. Tava aqui agorinha, né? O Dercy foi um dos meus alunos na universidade. Tá aí, graças a Deus, é um dos exemplos. Nós vamos falar daqui a pouco de características que esse cara tem. Que ele não tinha lá, mas se desenvolveu. É disso que nós vamos falar hoje. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais disso. E aí, como eu comecei a ver esses caras, fui dar aula na faculdade e tudo mais. Aqui é o povo do Senac me zoando, que eu dava aula de Excel lá no Senac. Ele falando que eu tinha 50 anos. De repente, eu deixei a barba crescer, envelheci 10 anos ou mais. Só porque eu deixei a barba crescer. E aí, eles me zoando. Aqui, UniRV. Zelas está aí não, né? Zelas está aí também não. Se estiver nos assistindo aí online... Aqui era nós fazendo ali, né? A Luzia fazia um panelaço, nós comia. Isso aqui é o Zelazo avisando que eu estava no 5º prato e o professor Danilo Proto secando meu suor, que eu estava suando de tanto comer. E aqui na UniRV eu engordei 10 quilos. A Luzia falava que eu engordei depois que entrei na UniRV, e foi verdade. Dos meus 60 quilos, eu fui para 85 e nunca mais saí. Mas graças a Deus, isso é para melhorar. E aí eu passei aquela depressão que eu estava antes, daquele problema que eu estava antes, que humor nenhum me pegava. Eu comecei a rir dessas coisas aqui, Por que livro de matemática são tristes? Porque tem muito problema. Eu sou brasileiro e o Renato... russo.
Meu carro é flex do Vin Diesel. Vocês estão fera mesmo, vocês estão sabendo, tá vendo? Vocês já estão na minha frente. Eu tive que aprender isso aqui. Eu não tinha ideia do que era humor. Eu era esquisito, eu era aquele moleque que sentava no computador e ficava ali a semana inteira, se deixasse. Mas eu aprendi que algumas coisas precisam ser ditas. 42,5% das estatísticas são inventadas na hora. E eu calço Havaianas e a Tommy Raider. E aí, por esse lado, foi que eu descobri, começando com isso aí, gente, é que eu descobri que você não pode se preocupar só com código. Não pode. Por que o tema hoje é por trás dos códigos um dev? Quem aqui é dev? Quem que não levantou a mão? Ele não levantou por quê? Você está no suporte, você é dev. Você está no design, você é dev. Você está no TI, você é dev. Você está na rede, você é dev. Você está no cloud, é dev. Você é a nossa tradutora, maravilhosa. Continue, obrigado. Todo mundo é dev. Pronto, quem não deve não tem cartão. Tá vendo o tipo de coisa que eu tive que aprender? Meu cérebro não processa essas coisas. Não processa. Então, o que aconteceu? E aí, imagina, você chegar na sala de aula um certo dia para fazer prova de computação. Olha o nível dos computadores. Volta a música do dinossauro. Volta a música do dinossauro. Não sei. Nem lembro. Não, mas não é tão longe não, pessoal. Era 2010 e 12, de 10 a 12. E aí, isso aqui eu dando aula de programação. Não, era uma prova, tá? Era uma prova de programação em que eu cheguei, mesa a mesa, falei assim, ó, 1,5 para você ir embora. Ele persistiu. Cheguei no outro, falei, 1,2 para você ir embora. Ele persistiu. E zerou. Por que a criatura não vende? Primeira coisa para você aprender, negociação. Negociação é importante. Você tem que aprender a negociar. Você tem que aprender a negociar, porque você vai estar negociando em casa, com a esposa, com a namorada, com a mãe, com a tia, com o sobrinho, no negócio, numa entrevista, você vai estar negociando. Se você está sabendo, você está vendo que você não vai dar conta, o trem está difícil, e o cara te oferece X, negocia, fala, não, me dá aí, mas... Não. Mas teve gente que vendeu e você saiu bem. Teve gente que vendeu e você saiu bem. Não conte, por isso que eu falei que era comprometedor. Não tem nenhum coordenador de curso aí não, né? Tem não. E se estiver assistindo, fica de prova. E aí, então, a velha história. Eu envelheci 10 anos quando eu conheci esse negócio aqui, ó. Programei Android no seu lançamento. Eu programava Java SE, ME, EE, que são as opções de Java que tinha, tudo Java. E aí surgiu a opção de você programar Android em Java. Eu era o bichão do Java. Bora programar. Então, fui dar aula também de Java, de programação, Android com Java, tá lá no Senac. Estou te falando, eu estava para brincadeira quando eu trouxe a música do dinossauro. Muito obrigado. Deixa eu abrir uma água dessa aqui. Eu estou meio animado. Espera aí. Já vou deixar aberto, porque agora eu vou precisar de novo. Então, o que acontece? Isso aqui era eu tentando explicar a diferença de hardware e software para uma turma de montagem e manutenção de computadores. Em uma aula eu consegui explicar tudo e a funcionalidade. Placa-mãe, ó, como guardava os bits aqui, disco rígido, tal. SSD tinha acabado de ser lançado.
E eu tentando explicar o negócio. Então, o que acontece? Lá a gente estudava a diferença de hardware e software. Vocês já viram isso, né? Beleza. E aqui, então, hoje nós vamos falar de software skills. Eles inventam umas palavras massa, né? Uns negócios nada a ver. Soft skills. Soft skills. O que você precisa para ser um bom dev? Raciocínio lógico. Resolvedor de problemas. Resolver, não apontar. Quem conhece um bom apontador de problema? Todo mundo conhece um bom apontador de problema. E resolvedor? E gente que pega mesmo para fazer e vai lá e resolve. Conhece? Seja um desses. Seja um desses que eu tenho certeza que você vai ter garantido sua vaga no mercado. Isso é um dos principais problemas. Às vezes você nem precisa ter tanto isso aqui. Às vezes você sabe resolver, você não sabe o como, mas você chama alguém que sabe e pronto, resolve o negócio. Trabalho em equipe. Se você acha que vai programar e vai passar o resto da vida trabalhando sozinho, fechado numa sala, pode esquecer. Vai ter gente lá. Eu sei que TI não gosta de lidar com gente. Mas aprenda, se vira, você vai ter que lidar com gente. Se você quiser crescer, você vai ter que lidar com gente. Trabalho em equipe é importante, tá? Comunicação. Esse é um dos fatores, se não o mais importante, e o pior problema da humanidade. Quase tudo no mundo se resolveria com comunicação. Eu tenho um sério problema desse com a minha esposa. Eu saí da programação, mas a programação não sai de mim. Então, meu cérebro ainda é lógico, bem lógico. E aí ela me manda mensagens do tipo assim, meu carro está na reserva. E eu respondo para ela, e aí? A hora que eu chego domingo, vou pegar o carro para andar, continua na reserva. Aí ela outro dia falou assim, meu bem, a luz do corredor queimou. O que isso quer dizer? No meu bom entendimento, isso quer dizer, a luz do corredor queimou. Não foi o que ela disse? 3 meses depois, ela me cobra. Você não vai trocar a luz, não? Eu falei, que luz? A do corredor. Eu falei, ela está queimada, tinha que trocar? Não adianta. Meu cérebro é aquela velha história. Vá no mercado buscar 2 litros de leite. Se tiver ovos, traga 6. Se eu chego em casa com 6 litros de leite. É sério. E essa questão do leite é real. Tava de promoção o leite. Eu cheguei no mercado, mandei para ela, amor, o leite está de promoção. Ela diz, simples assim, traz 2 caixas. Eu peguei, uma caixa, 2 caixas, cheguei em casa com 24 litros de leite. Ela olhou assim, você vai vender agora? Eu falei, mas você não disse 2 caixas? Ela é 2 caixas, o leite não é de caixinha? 2 caixinhas de leite. Era 2 litros de leite que ela queria, não é 2 caixas. Então, pessoal, comunicação é importante, ajuste isso na sua comunicação. Eu pedi para ela, falei, meu bem, vamos ajustar aqui, ó. Próxima vez que você pedir algo assim para mim, você fala assim, ó. Amor, a luz do corredor queimou e sábado de manhã às 9 eu vou tentar trocá-la. Você me ajuda? É lógico! Eu não vou deixar ela subir lá e trocar o negócio sozinha. Nem a pau, vai que ela cai da escada, sei lá, dá um troço. É lógico. Mas eu teria trocado no primeiro sábado. Certeza. Ela ia chegar e cobrar, falar, amor, estou indo trocar a lâmpada. Você vai me ajudar ou não? Lógico. É comunicação. Ela não precisava ir trocar a lâmpada, eu ia trocar para ela. É só o jeitinho de pedir. É só pedir com jeitinho. Proatividade e criatividade. Isso são coisas que são naturais do ser humano. Mas acredite, é treinável. É treinável. Você conhece alguém que está sempre ali parado esperando você mandar fazer o que tem que fazer? Não é ruim, velho. Não espere, gente. Vai atrás. Pergunta, questiona. Se você está vendo um trem errado, falou. Tem um copinho ali balançando com o vento do ar. Questione, vai atrás. A criatividade
Isso, junto com a proatividade, isso pode ser treinado. Isso pode ser uma característica sua que você vai treinando aos poucos, de tentar encontrar os porquês e tentar resolver isso. Acredite, coloque no seu manual para a vida, para qualquer problema que apareceu, que surgir na sua vida, 4 perguntinhas. Tem ninguém anotando nada, então não vou nem pedir. 1, qual é o problema? 2, quais são as causas? 3, quais soluções possíveis? E 4, qual é a mais provável? Escreve. Toda vez que você vê um problema, você escreve o problema, causa, 3 soluções possíveis é a mais provável. Você vai resolver tudo na sua vida. Se não, 99,999% das coisas. Você não precisa esperar ninguém para fazer, gente. Quando você chegar, ô chefe, tem um negócio aqui dando BO aqui, o problema é esse, dá para fazer isso, isso e isso, mas eu acho melhor que é esse. Ele vai fazer para você assim, vai meu filho, voa. Ele vai deixar você fazer, você vai ganhar autonomia, você vai ganhar propriedade. Você vai ganhar um pontinho a mais com o chefe, certeza. Certeza. Mas e aí? Nós falamos de software e os hard skills. Quais são os hard skills aí? O que é o difícil, que é o aprendível? Que geralmente você pega na faculdade esse. É ou não é? Esse aí a faculdade te aprende. Acredite, as piores ou aquelas matérias que você menos gosta, você vai aproveitar, você vai precisar, velho. Então não desdenhe, não ache que aquilo não serve para nada. Por pior que seja a matéria, aproveite. Aproveite, porque você vai precisar. Então eu coloquei algumas aqui. A linguagem de programação é importante, claro que é. Framework, você não fazer tudo na mão, top. Produtividade, banco de dados, você tem que saber, você tem que guardar alguma informação, relacional, não relacional, documental, né? Falamos disso hoje, o Firebase, Firestore é o máximo. Te dá um dinamismo, uma coisa excelente para você fazer. Controle de versão importante? Claro que é. Tem que saber a ordem das coisas. Testar. Alguém já soltou alguma coisa em produção que deu B.O.? Ah, não, achei que era só eu. Achei que era só eu que soltava coisa em produção. Aí o colega do lado fala assim, você não vai testar não? Eu falo assim, não, o cliente testa. O cliente testa para nós. E por último, DevOps. DevOps é o seu ambiente, né? Configuração, a coisa ali, você vai montar e tal. É bom saber disso. Claro que é. Isso é importante. E eu coloquei um negócio aqui ao lado. Vocês tinham parado para pensar nisso aqui? Um radar de habilidades. Você já fez um radar de habilidades? Suas? Habilidades? Até o Thor veio para a palestra hoje. Thor chegando. O Thor está chegando aí. E aí o que acontece? Faça o seu radar de habilidades. Ah, eu já sei sobre linguagem, beleza. De 0 a 10. Ah, eu estou no 5,5. Ah, eu já sei de banco. Eu já sei de tal coisa. Se você olhar para o seu radar e estiver faltando um negócio desse aqui, e aí? Se vira, meu amigo, dá seus pulos. Informação não falta, né? Dá seus pulos. Você vê que a sua roda não está girando, vá desenvolver. Falamos um monte disso aqui hoje. Vá desenvolver. Isso aqui é o exemplo de um radar da sua roda de habilidades. Crie uma para você e vá se avaliando. De 6 em 6 meses, todo final de ano. Eu vou contar um segredinho. Alguém já participou de seleção? Recrutamento de seleção? Elas fazem isso lá com você. E te compara, põe um do lado do outro, assim, ó. José, Joaquim, Joãozinho. Vamos ver. Opa, essa rodinha tá maior que eu. Opa, esse aqui tá fera. Esse aqui é melhor nesse, mas é pior nesse. Vamos mandar esses dois para falar com o gestor. Se você não sabe, as headhunters sabem. Elas te fazem um monte de perguntas e vai anotando lá. Ó. Põe no sistema dela e te compara com o seu colega. Se você não passou, você lascou. Ou fica para a próxima. Mas acredite. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo. E aí,
Em 2018 para frente, eu tive que abandonar o código, infelizmente. Tive desafios na empresa e eu tive que subir para o cargo de gestão, o nível de gestão, e eu pensei que eu sabia de tudo e eu descobri de novo, vamos recomeçar do zero, eu não sabia de nada. Tive que aprender a lidar com gente. A gestão ela é um pouco mais difícil. Então, por exemplo, com linguagem, com isso, com aquilo outro, você consegue inovar, você consegue empreender, você consegue ser um excelente colaborador, mas e quando você precisar liderar uma equipe? Que dia que você vai estar disponível para o cargo de gestão da equipe? Gestor de projeto, um gestor de processo, diretor de equipe. Nós precisamos de vocês nesses cargos daqui uns dias. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês não serão só desenvolvedor o resto da vida? Daqui um pouquinho, desenvolvendo, nós vamos ter que colocar você, fazer você subir um degrau, ou se você não subiu, tem que fazer assim, ó, tem que seja, não jogando fora, para cima, assim, ó. Você dá uma ajudada na equipe. Está em falta, muita falta. Cargos de liderança em TI. E aí eu fui mudando os livros. Mente Milionária, Poder do Hábito, Pai Rico, Pai Pobre. Alguém já leu Pai Rico, Pai Pobre? Quem não leu, vai atrás. Tem que começar por aí. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Essa é uma dica pessoal, que me ajudou muito. Eu, como TI, como introspectivo, imagine uma pessoa introspectiva, está aqui agora, onde que eu estou. Entendeu? Foi quem me ajudou. Por quê? Ajuste de comunicação, ajuste de liderança, ajuste de falar com pessoas. E falando nisso, eu trouxe aqui, então, um questionamento. Em quem você mira para alcançar o seu sucesso? Imagina só, não precisa responder não, imagina, quem que você mira assim? Nossa, tem um cara que eu sou fãzão demais. Quem que é essa referência sua? Quem é? Não precisa responder não, mas só imagina assim, ó, é um cara lá. É um cara lá, um cara ou empresa, ou instituição. Quem? Você não está aí pensando só em você. Eu não estou falando de comparação, tá, pessoal? Jamais se compare com alguém. Tenha como referência. Fala, nossa, admira. Admiração, não como comparação. E você vai pegar essas pessoas e pensar quais são as características que eles têm que eu preciso me desenvolver para estar ali naquele lugar. E aí? O que a gente precisa para estar num cargo um pouquinho mais? Você precisa saber programar, você precisa saber DevOps, banco de dados, análise, você precisa saber tudo aquilo lá. Mas e agora? E para você subir um a mais? E aí? Você não precisa fazer tudo igual, mas você tem que pensar como essa pessoa age. Qual é o mapa de habilidades que essa pessoa tem que eu preciso para chegar naquele nível? Vocês já pararam de pensar nisso? Esse não está na faculdade, pessoal. Esse não está na faculdade. Essas habilidades agora aí não está aqui. Um pouco tem. Você começa a desenvolver aqui, mas você consegue pegar o restante, tá? Você consegue pegar o restante. Vamos fazer um teste agora? Bora fazer um teste de comunicação? Daqui a pouco, vocês vão ficar de pé, formar duplas, com alguém que você não é da sua patotinha, com alguém que você não conhece, e cada um vai ter 1 minuto para explicar para o outro o lugar que você mais gosta, sem dizer o que é o lugar. Por exemplo, vou só dar um exemplo. Meu lugar preferido, ele tem um jardim extenso, onde eu consigo visualizar minhas crianças brincando, tem um cachorro correndo em volta, tem um pé de amora ali, onde os passarinhos, as araras vêm visitar. Estou descrevendo um lugar? Consegue visualizar mais ou menos um lugar? Pronto, quintal da minha casa. Acertou, miserável. Vamos lá? Vocês vão ter, cada um vai ter 1 minuto da dupla para falar os detalhes sobre o lugar que você mais gosta. Não conta qual é o lugar. Vamos lá? De pé, então, formem duplas. Formem duplas, vamos lá. Vamos lá. Vai virar uma muvuca aqui dentro, mas formem duplas. Não pode ser com a sua panelinha. Não pode ser com a sua panela. Não pode. Alguém ajuda, né? Aí alguém ajuda aqui. Eu vou dizer quando começa. Eu vou dizer quando vai começar. Duplas formadas?
Duplas formadas, alguém ainda sem dupla, levanta a mão. Sem dupla, levanta a mão. Olha lá, ó. Sai pro corredor aí. Sem dupla, fora da panela, lembra? Fora dessa panela. Pode começar? Então vai lá. Eu vou marcar agora, ó, 1 minuto. Quem vai começar? Da dupla aí. Quem vai começar? Levanta a mão. Um da dupla, levanta a mão. Quem vai começar? O mais corajoso. Beleza, então você, a partir de agora, tem 1 minuto para contar o seu lugar favorito sem dizer o que é. Vai. Cinco, 4, 3, 2, 1. Valeu! Show! Já deu. Pessoal, acabou o tempo, acabou. Beleza? Agora a outra pessoa. Conta agora o seu lugar favorito sem dizer o que é. Vamos lá? Valendo! Você tinha falado dos dois? Tempo, 3, 2, 1, valeu! Muito obrigado, senhores. Obrigado pelo som. Pessoal, podem sentar, muito obrigado. Pode sentar, foi só um teste mesmo. Só um teste. Podem se acomodar por aí. Vamos lá? Ó, mais 5 segundos para vocês terminarem de sentar. 4, 3, 2, 1. Beleza. E aí, como foi? É chato, não é, velho? Eu também já fui da TI, ainda sou da TI, sou dev, estou na gestão, mas eu gerencio o dev. Eu sei como é chato, mano. Você ter que falar com alguém. Você falar para um programador que ele tem que falar com alguém, já começou a estragar. Mas, pessoal, é necessário. Às vezes, o próximo empreendedor que vai te contratar, está na cadeira ao lado, mano. E você passou um dia inteiro numa palestra e não conversou com ele, não soube nem o nome. Vocês perguntaram o nome da pessoa? Ou já sabia? Quem não sabia o nome, perguntou o nome? Tá no crachá, né? Ótimo, meio caminho andado. Podia todo mundo andar com o crachá na rua. Podia. Qual que é a primeira coisa que se pergunta a pessoa? Qual é o seu nome, por favor? Quem descobriu o lugar? Quem conseguiu descobrir o lugar aí? Beleza. Por que eu testei isso aí, pessoal? Porque incomoda. Porque o que nós vamos descobrir agora, que você precisa para um degrau a mais, incomoda. Não é fácil. Incomoda. Soft skills, liderança. Quem aqui conhece um bom líder? Todo mundo conhece um bom líder. Como essa pessoa é? Como ele age? Quais são os comportamentos dele? Como ele faz? Primeiro passo, conseguir
colaboração das pessoas, inspirar pessoas, saber passar as ideias de forma clara e objetiva. Algum de vocês aqui praticou a escuta ativa? Ou enquanto o outro estava falando, você já estava pensando o que ia responder? TI é foda, mano. A pessoa está aqui falando, ó, e você já está aqui matutando. O que eu vou responder? O que eu vou falar? Quando foi minha vez? E agora? O que eu vou fazer? E daqui a pouco é eu. E agora? A comunicação, mais da metade dela é escuta. É escuta. É você perceber o que o outro está passando. E entender isso verdadeiramente. O que o outro está passando. A comunicação é só 10% do que você fala. O resto 90% é como você fala. É o que eu estou tentando fazer aqui. Tem exatos 40 minutos. Bastava eu vir aqui e ficar assim, ó, gente, vamos estudar mais, vamos fazer as coisas mais. Para uma coisa que eu preciso alertar vocês, que vocês têm que cuidar. Vocês podem assistir aí TED Talk, vocês podem assistir palestras, coisas na internet, as melhores, as mais premiadas. Certamente as pessoas vão estar usando coisas e gatilhos de comunicação. Coisas para ativar e para que vocês entendam de forma clara e objetiva. Criatividade, adaptabilidade. Você se acha uma pessoa adaptável? Quando você encontra um desafiozinho, uma coisinha, você se adapta bem? Se não, começa a treinar. Começa a treinar. Num ramo corporativo ou daqui um pouco, as coisas vão começar a mudar cada dia mais rápido. Então você vai precisar de resiliência. O que é o conceito de resiliência? Essa é uma palavra que está muito em evidência dos últimos anos. Resiliência. Capacidade de você recomeçar, né? Recomeçar e não desistir, e refazer, e você persistir. Perseverança. Lembra de quando eu falei que se um dia você achasse que isso não era para você e tal, às vezes não é mesmo. Mas persista. Faça o seu melhor. Se de tudo não deu certo, você sair assim, ó, eu fiz o que eu pude. Eu fiz tudo o que eu pude. Já pararam para pensar nisso? Você tem que fazer, você tem que dar o seu melhor. Seja o melhor. Ache uma coisa que você é bom mesmo e seja o melhor. Voltando aqui de novo à proatividade. E um que está muito em alta. Inteligência emocional. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Voltando lá na minha deprê, lá em 2007. O que isso tem a ver? O ser humano acorda todo dia. Não. Tem dia que você acorda putaço. Acontece. Tem dia que você acorda assim. Então, ache uma maneira, um treinamento, uma mentoria, uma capacitação, alguma coisa que vai te ajudar a treinar o seu ajuste. O seu ajuste. Hoje está muito em alta isso, tem treinamentos caríssimos para isso aí, para inteligência emocional. Mas não é muito difícil, é treino. Treino, mentoria, capacitação, procura uma forma de você ajustar o seu emocional. Hoje eu estou para baixo, eu estou do lado, eu estou tal, mas vou ter uma entrevista de emprego. Você pode entrar numa entrevista assim? Que jeito você tem que entrar numa entrevista? Numa seleção? Pô, peito para fora, confiança, você é o cara, você consegue, você vai entregar o que ela precisa. Se você, que é você, não te confia, pô, já foi, né, mano? Treina, velho, treina. E foco. Tem muita gente dispersa. Aprende uma linguagem, não tá bom, aprende outra, aprende uma linguagem, tá bom, não tá outra, pega um framework, tá bom, não tá ruim, pega outro, e depois pega outro, enquanto tá terminando um, já pega outro, e vem outro, e quer saber de tudo um pouco. Não, gente. É claro que no mundo dev hoje, full stack, você tem que saber um monte de coisas. Mas seja especialista em alguma coisa. Seja especialista em alguma coisa. Que eu tenho certeza que esse alguma coisa vai te levar a algum lugar. Eu tenho certeza.
E, por último, e não menos importante, o lidar com pessoas, que está envolvido com um monte de outras coisas aí, e a negociação, que falamos agorinha. Você está o tempo todo em poder de negociação. Você fala assim, meu bem, busca ali para nós uma pipoca. E se ela falar assim, não. Aí começa a negociação. É aí que começa a negociação. Se você chega ali de fora e fala, tá chovendo. E agora? Como é que eu vou embora? Começa outra negociação consigo mesmo. Eu molho, eu peço um Uber, eu volto, eu faço. Como é que eu faço? E tudo isso aqui, pessoal, vem para ilustrar algumas coisas. Quantos anos a tecnologia evoluiu para altas resoluções? Quantos anos? A tecnologia evoluiu para altas resoluções. Nós vamos falar daqui um pouco. 60% das pessoas têm medo de falar em público. Isso é informação, estatística. Não é daquelas inventadas, não. Eu pesquisei. Sério, eu pesquisei. Então você tem que vencer esse medo. Tem que vencer esse medo. Eu sei, a maioria das pessoas tem mesmo. Tanto é que as melhores ideias que ganham nos pitches, às vezes nem são as melhores, mas são as mais bem vendidas. Você vai num Startup Day, ou igual está tendo hoje lá na Campus Party, o Demo Day. As melhores ideias, às vezes, não passam. Porque o cara sobe lá em cima e nunca consegue vender o trem. Você tem 3 minutos para apresentar uma ideia para uma banca de jurado, e às vezes você chega lá sem banana, por medo de falar em público. Então você tem que corrigir isso, você tem que treinar isso. E agora vamos ver se a comunicação de vocês foi boa? Preciso de 2 voluntários. Aqui. Por favor. Validando a pesquisa anterior dos 60%. Estou validando agora. 2, venha, 2. 2. Quantas pessoas nós temos dentro do salão? Pois é. Quantos se propuseram vir? Então deu mais de 60%, gente. Deu mais de 60%. Descreva para mim qual que é o lugar que a pessoa te contou. Ele disse que é um lugar em que tem bastante gente, tem bastante barulho. Ele pode ir acompanhado com essa pessoa. Ele é um lugar que ele vai sempre, é recorrente. Olha, aparentemente é algo assim, né? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. 10, 9. Não lembro de mais nada. Muito obrigado. Palmas para ele. E ele falou por último que pode comer nesse lugar. Já comecei a ficar com medo. Pode comer também? O que era o lugar? Quem estava com ele aí? O que era o lugar? Olha, um boteco. Show. Parabéns. Conseguiu muito bem. Valeu, obrigado. Pode sentar. Você, descreva. Tem uma mesa, um mouse, um guarda-roupa, ar-condicionado, fita LED. Já dá para saber, né, o que é. Palmas para ele. Muito obrigado. Pode sentar. Quem estava com ele aí? O que era o lugar? Era o quarto? Nossa, seu lugar preferido é o quarto? Tô falando que vocês precisam melhorar. Gente, vocês precisam melhorar. Meu Deus, o tamanho que é o planeta Terra. Seu lugar preferido é seu quarto. Tô brincando. Brincadeira. Mas vamos lá. Por que eu tô falando isso? Pessoal, porque 42% das empresas hoje se preocupam com inovação. Se preocupam em melhorar ou criar algo. Tá? Criar algo novo ou melhorar algo existente. Inovação não é simplesmente inventar um robô, inventar uma coisa nova. Inovação é criar algo ou melhorar algo que já existe. Às vezes um processo que é feito o dia inteiro, você faz ele em 1 hora, show. Um processo que é feito em 1 hora, você faz em 10 minutos, show. É inovação. As empresas estão buscando isso. Se você quer um degrau a mais, chega para o seu chefe e fala, cara, e se nós fizermos esse negócio aqui, tal, nós vamos economizar tanto de tempo, em 1 mês, tantos mil, em 1 ano, tantos milhões. Ele pode falar para você e falar assim, bosta, tô nem aí. Mas e se ele falar que sim? Não, cara, que massa, realmente, vamos testar isso aí? Bora fazer isso aí rodar? E aí você tá com a faca e o queijo na mão. Quem é dos mais velhos? A faca e o queijo na mão. Para testar isso aí, lembra do que eu falando da alta resolução?
Quantos anos a tecnologia vem melhorando a alta resolução dos games? Quantos anos? Nossa, depois de um Battlefield 3, aqueles negócios ali. Meu Deus, eu babava quando eu instalei o Battlefield, meu computador virava uma assim, mas rodou. E aí os caras me vêm e lançam Minecraft. Game mais jogado no mundo. E aí, gente? Me fala, até rupiei agora, de raiva. Como é que depois de tantos anos melhorando, o cara me lança Minecraft, um negócio quadrado. E não é quadrado pequeno, não, é quadrado grande. Tanto que a cabeça é um quadrado. Precisa ser criativo? Precisa de muito para ser criativo? Não, gente. É só encontrar, lembra das perguntas? As 4 perguntas? Quantos anos a tecnologia cinematografia vem trabalhando nas telas widescreen? Vem compridando as telas, fazendo a gente ter mais espaço, fazendo a gente ter maior poder de visão, de campo. E os caras me vêm, inventam e colocam Reels. Short. Vídeos curtos. Por causa do quê? Por causa da preguiça do ser humano de deitar o telefone. Uma coisa que você pode pôr na sua cabeça que o ser humano é preguiçoso. Então você pega isso, ó. Você pega a preguiça do ser humano. O que ele busca hoje na tecnologia? Comodidade, facilidade. Ele quer rapidez, ele quer informação. Tudo isso por causa da preguiça. Pega a preguiça do ser humano, pega aquelas 4 perguntas e faz assim, de que maneira podemos fazer diferente com essa preguiça aqui? Está aí. Seu poder de inovação está aí. Está na sua mão. Está na sua mão e as empresas estão atrás disso. Mas antes de encerrar, e não menos importante, cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde mental. Foi o primeiro assunto lá no começo. Está encerrando o tempo. O primeiro assunto lá no começo, eu trouxe ele aqui agora. Cuide da sua saúde mental. 61% dos profissionais de TI se sentem esgotados. E subiu para 73% meses depois. A pesquisa só foi refeita, subiu para 73%. Então é algo real, realíssimo. Cuide da saúde mental. Dicas. Dicas, pessoal. Não menos importante, depois de tudo isso que eu falei hoje. Hoje eu estou dando tanta dica que no final não vai ter meu contato, vai ter meu Pix. Cuidados importantes. Atividade física. Eu sei que é difícil. Um bom exemplo, Dercy. Cara, é meu exemplo. Sou fãzaço desse cara. Maratonista, corre 20 quilômetros. E chega em primeiro. Mais incrível. Ele corre uma maratona e chega em primeiro. Dercy é meu fã. Sou fã desse cara mesmo. Não, eu sou fã dele. Hobby, tem um hobby. Tem um hobby. Descobre alguma coisa que você gosta, algum trem de fazer. Não jogar online. Isso eu já sei que você gosta. Acha outra coisa. Tá? Outra coisa. Rede de apoio. Construa uma rede de apoio. Amigos, colegas, pessoas que podem contar contigo, que você pode contar com eles. Tenha uma rede de apoio, familiares, pessoas que você possam ver frequentemente, não ficar trancado numa sala. Atividades offline. Online ou desonline? Vai para o desonline, gente. Pelo menos uma vez no mês. Uma vez no mês, uma vez na semana, no final de semana, vai num cinema, vai num trem, vai fazer uma caminhada ao ar livre, vai numa trilha, ralar o joelho. E, se preciso, buscar ajuda profissional. Sim, às vezes é preciso. Não demore, não demore. Isso eu estou pedindo no fundo do meu coração. A primeira vez eu bebi um veneno, depois eu tentei atirar, depois eu tentei pular na frente do caminhão, e por aí foi. Eu tentei muita coisa, mas eu era tão burro. Ou meu anjo da guarda era tão bom, que minha mãe rezava tanto, coitado, dava trabalho pro bichinho. Meu anjo da guarda já me salvou algumas vezes. E não faça isso. Não faça isso. Tá? Hoje eu sou pai de 2 filhos, e hoje eu não sei onde eu estaria ou como estaria se eu não tivesse por eles.
Todo ser humano tem que chegar nessa fase um dia, de ter um guri. Porque você vai aprender a dar valor numa noite bem dormida. Depois do 2º ano, que ele passa a dormir a noite inteira, beleza. Todo mundo tem que passar por isso. Mas hoje eu vejo que tudo que eu fiz, que eu projetei, que eu fiz, é para eles. São para eles. Então, para encerrar, sempre entregue mais do que o esperado. E coisas incríveis nunca são feitas por uma única pessoa, são feitas por um time. Anota isso aí. Muito obrigado, senhoras e senhores, por trás do Código com Dev. Vocês acham que eu estava brincando, né? Pessoal, todo o recurso que eu pego vai para fundo da área 64, tá? Eu, como membro da área 64, todo fundo que eu pego, coleto, vai para a área 64, como palestras em si. Perguntas? Vocês achou que ia ser código, né? Opa, boa tarde. Me chamo Magno. Queria te perguntar, Ricardo, qual que foi a maior dificuldade enfrentada na virada de chave de trabalhador para um gestor? A maior dificuldade foi liderar uma reunião. Sentou 10 pessoas assim, olhando para minha cara. Eu falei assim, começa aí alguém? Começa aí alguém? Então, é isso. O maior desafio é realmente a comunicação nossa, como dev, ela é muito direta, ela é muito incisiva, ela vai muito direto ao ponto. E para ser um gestor, para liderar uma reunião, você não pode fazer isso, senão vira guerra, vira briga e vira coisa, então é bem nisso. Ajuste de comunicação. Boa tarde. Meu nome é Pedro. Bom, Pedro. E a minha pergunta é em relação à relação entre soft skills e hard skills. No mercado de trabalho, quando você almeja uma vaga, almeja entrar em um novo desafio, eu tenho para mim que é mais importante você ter software skills do que hard skills. Porque hard skills você consegue aprender, por exemplo, com um cursinho, com o apoio ali de quem está do seu lado, e a software skills é o que, para você desenvolver, leva mais tempo. Eu queria saber da sua visão. Quando para entrar em uma vaga, por exemplo, você acha que seria mais interessante eu ter mais software skills? Eu sou avaliado mais em relação às minhas software skills ou hard skills? A velha resposta que ninguém gosta. Depende. Depende. Porque assim, depende do perfil da vaga que a empresa espera. Tá? Depende do perfil da vaga que a empresa espera. Quando a gente vai lá numa headhunter e você contrata ela te pergunta assim, qual é o teu perfil? O que você está procurando? O que você busca? E a gente passa para ela o perfil. Às vezes, durante a passada desse perfil, tem mais software do que hardware. Às vezes. Mas dependendo da vaga, por exemplo, estou com pressa no projeto, preciso entregar, preciso de um cara bom na programação, que entrega logo o negócio. Não preciso daquele paciente que demora a tomar decisão, que é muito correto com as coisas. Não, eu preciso de um cara que faz entrega. Depende da vaga.